Passo então a apresentar a professora Sofia Migueles, é um prazer. A professora Sofia Migueles é professora do Departamento de Filosofia da Universidade de Porto e investigadora no Instituto de Filosofia da mesma universidade, onde fundou em 2005 o MLAC, Mind, Language and Action Group. Trabalha nas áreas de filosofia da mente e da linguagem, filosofia moral e história da filosofia contemporânea. É autora de 7 livros, uma teoria fisicalista do conteúdo e da consciência, Daniel Dennett, Os Debates da Filosofia da Mente, de 2002, Racionalidade, de 2004, Filosofia da Linguagem e Introdução, de 2007, Será que a minha mente está dentro da minha cabeça, de 2008, Compreender a Mente e o Conhecimento, de 2009, John McDowell, uma análise a partir da filosofia moral, de 2014, e várias dezenas de artigos. Recentemente coordenou o volume Pre-Reflective Consciousness, Sartre and Contemporary Philosophy of Mind, da Routledge. Prazer. Muito obrigada. Bom dia a todos. Não sei se o microfone está a funcionar normalmente. Está. Queria começar por agradecer ao Carlos João, ao João e à Ana, esta série de séries do que é X, têm sido interessantíssimas e a Deus está a provar que isso continua a ser o caso. O microfone está bom, João? Acho que tem que se desligar o outro. Está no ar assim? Não. Quando me lançaram o desafio, eu pensei que o mais natural para mim seria falar de Daniel Dennett e do iluminativismo relativamente ao escola. Foi sobre Dennett que eu fiz a minha tese de doutoramento há 15 anos atrás, a minha eternidade, e as posições de Dennett quanto a conteúdo, consciência e representação são altamente relacionárias, portanto, muito críticas relativamente a noções como consciência fenoménica e a importância da consciência fenoménica para falar sobre a noção de consciência. Mas como tudo isso já vai há muito tempo, eu resolvi fazer uma coisa completamente diferente hoje, que tem a ver com basicamente tentar reconciliar um autor sobre o qual sempre trabalhei muito em filosofia da mente, Thomas Nagel, um autor cujas intuições sobre consciência fenomenal são cartesianas, e os trabalhos que atualmente estão mais envolvidos em filosofia da ação e filosofia da psicologia, que partem de intuições muito anticartesianas e muito antinegelianas. Bom, vou tentar não demorar tempo mais, que já é muito tarde. Então, penso que já foi notório hoje aqui que quando falamos de uma teoria da consciência podemos estar a falar de coisas completamente diferentes entre si. E nem precisamos ser cientistas e filósofos, mesmo os filósofos falam de coisas completamente diferentes quando falam de consciência. Em filosofia da mente, uma teoria da consciência pode ser, por exemplo, uma teoria metafísica do lugar da consciência na natureza. Pergunta-se como é que pode haver esse what is it like to be hegeliano, esse ser como alguma coisa ser. Portanto, a apresentação do mundo a uma criatura, mesmo que apenas vagamente, de forma apenas fenomenal, não conceptualizada. Algumas teorias concluem que factos físicos não poderiam ser suficientes para dar conta da apresentação da consciência e assim preparam o terreno, como vimos já aqui hoje, para rejeitar o fisicalismo e o materialismo. Podemos pensar em nomes como Saul Critic, Frank Jackson, David Chalmers. Mas mesmo na própria filosofia, podemos estar a falar de coisas completamente diferentes. Uma teoria da consciência também pode ser, por exemplo, tomada como devendo apresentar uma teoria representacional, primeira ou segunda ordem, inspirada em estudos de cognição. Podemos pensar em autores como Fred Reitz ou Frank Rosenthal, e nesse caso não se vê a representação e a consciência fenomenal como sendo coisas completamente distintas. Uma proposta central será que a consciência é precisamente um certo tipo de representação. Uma teoria da consciência também pode ser, especialmente se vier de outras disciplinas como a psicologia cognitiva, a neurociência cognitiva, ou mesmo uma certa filosofia da mente inspirada diretamente na ciência cognitiva, pura e simplesmente uma proposta sobre a arquitetura cognitiva subpessoal de uma criatura consciente. Podemos pensar, por exemplo, na própria filosofia, no modelo dos esboços múltiplos, como destruidor do teatro cartesiano, Daniel Dennett, ou na psicologia cognitiva, na teoria da consciência como espaço de trabalho global, de Bernard Barnes. E uma teoria da consciência também pode ser, acabamos de ouvir na apresentação da professora Ana Sebastião, uma proposta, vou pensar na António Damasio, uma proposta sobre a forma como a representação do nosso corpo próprio no nosso cérebro, em vários níveis, resulta naquilo que eles chamam de autoria do fluxo, um feeling of what happens, um sentimento daquilo que acontece, que para Damasio depende fundamentalmente, constantemente, e filósofos ficaram horrorizados com isto, de ter having the body in mind. Por exemplo, Marquinhos foi um filósofo que criticou diretamente esta proposta. É possível seguir cada uma destas pistas. De qualquer forma, é disso que eu vou falar aqui hoje. Vou falar de subjetividade, não de consciência. Ninguém nega a subjetividade da consciência. Mas, e é esse o meu ponto central, esta subjetividade não tem que ser simplesmente identificada com a consciência fenomenal. Então, o que eu vou fazer nesta comunicação é pegar em dois filósofos americanos contemporâneos bastante diferentes entre si,
um vivo e outros mortos, Manuel Davidson e Sean Gallagher, e comparar as suas propostas alternativas entre si e também alternativas relativamente à identificação de consciência fenomenal com subjetividade ou subjetividade com consciência fenomenal. O termo subjective, estou a traduzir por subjetividade, foi buscado a Thomas Nagel. Portanto, Thomas Nagel é que está aqui no pano de fundo de toda a comunicação. E para Thomas Nagel, este subjective, a subjectivity, é pura e simplesmente consciência fenomenal. Mas não temos que fazer essa identificação. Quer Davidson, quer Gallagher encontram um subjetivo indo à procura de outra coisa, indo à procura de um não poder estar enganado quando me deparo comigo próprio. Imaginem, se já leram as meditações sobre a filosofia primeira de Descartes, já viram, são professores das neurociências na altura da filosofia, mas é um dos livros de filosofia que vale a pena ler. Imaginem um meditador cartesiano falando do gênio maligno, uma experiência mental na segunda meditação. Ele acaba a dizer que ele me engana quando queira, não que ele conseguirá enganar-me enquanto eu penso que existe. A famosa formulação do cogito, enquanto constatação da existência da consciência. Gostava de sugerir que façamos a pergunta aqui e agora. Quanto a que exatamente não posso eu estar enganado quando me deparo comigo mesmo, comigo próprio? As propostas de Davidson e Gallagher são respostas a esta pergunta e são accounts, relatos ou explicações da subjetividade. A análise de Davidson vai focar a linguagem e a proposta é que isso que nós chamamos de subjetividade não é mais, uma proposta muito deflacionária, não é mais do que a simetria, privacidade e autoridade de primeira pessoa. Quando eu digo aquilo que quero dizer, I know what I mean. Eu sei aquilo que quero dizer quando uso linguagem, quando criatura linguística que usa linguagem, quando digo aquilo que quero dizer, sei aquilo que quero dizer. Isto é explicável pela forma como a língua natural está em mentes de criaturas como as nossas. Eu não posso estar enganado quanto ao que quero dizer quando uso linguagem. E é tudo. Isto não diz respeito sequer ao nosso conhecimento do conteúdo dos nossos pensamentos. A análise de Gallagher, por seu lado, é alternativa, foca por explicar a subjetividade da percepção. E a proposta é que a única coisa que sobrevive aos erros e ilusões, vários, variedíssimos, vou já dar alguns exemplos, a minha identificação de mim mesmo como alguma coisa no mundo, que afetam, nomeadamente, o nosso sentido de propriedade, o nosso sentido de agência, é aquilo que ele vai chamar a perspectiva de primeira pessoa. Dou alguns exemplos de estar enganado quando me deparo comigo mesmo. Por exemplo, o famoso paradigma experimental é usando a mão de borracha. Eu estou certo que esta mão que vejo à minha frente é a minha mão. Estou certo que a sinto a ser tocada. Mas esta mão à minha frente é uma mão artificial, uma mão de borracha. O meu braço esquerdo foi colocado fora de vista e, simultaneamente, alguém está a tocar na mão real, que não está a ser vista por mim, e na mão de borracha, e eu experiencio esta mão de borracha à minha frente como sendo minha. Ou então, outro exemplo de ilusões do sentido de propriedade e do sentido de agência, a somatoparafernia. Alguém que diz, este braço está só pegado ao meu corpo, não é meu, não é o meu braço. Ou, em situações de esquizofrenia, pacientes com alucinações verbais reportam pensamentos que subitamente lhes ocorrem, por exemplo, mata deles, e que não podem ser possivelmente pensamentos seus. Não sou eu, não posso ser eu o autor disto que eu estou a pensar. Bom, estas ilusões no sentido de si, sejam ilusões de propriedade, ilusões do sentido de agência ou do sentido de propriedade, são variedíssimas. E para alguém que procura explicar a subjetividade focando a percepção, são muito importantes, como Gallagher, são muito importantes aqui. Bom, o que vou fazer vai ser cruzar as propostas de Davidson e Gallagher para avaliar o que falamos, afinal, quando falamos de subjetividade nas nossas discussões sobre consciência. A ideia de Davidsoniana de subjetividade como autoridade de primeira pessoa é desenvolvida, sobretudo, nos seus últimos escritos, nestes conjuntos de ensaios de 2001, Subjective, Intersubjective, Objective. E ela não surge isolada. Portanto, a ideia de subjetividade não surge isolada de outras coisas da filosofia, estou a pensar na comunicação de hoje de manhã, mas no contexto de um projeto geral e ambicioso, que é um projeto de uma teoria das relações pensamento-mundo, pensamento-linguagem-mundo. Depois de nos livrarmos da ideia de subjetividade como desfile de objetos perante a mente, que é a ideia cartesiana de subjetividade como consciência, tudo o que resta, diz Davidson, em The Myth of the Subjective, é privacidade e assimetria. Note-se que Davidson rejeita a ideia defendida da filosofia de meados do século XX, por exemplo, com Gilbert Ryle, de acordo com a qual não existe qualquer diferença de natureza entre o meu autoconhecimento e o conhecimento de outras mentes. Portanto, ele aceita aquilo que os filósofos chamam de acesso privilegiado, mas aceita num tom muito deflacionário. Ele põe as coisas desta forma: quando se trata de saber o que as outras pessoas pensam, eu preciso de evidência. Eu tomo como evidência o quê? Aquilo que elas dizem e aquilo que elas fazem. Então, o formato do problema seguinte é este: como pode ser que, no meu próprio caso, eu não preciso de qualquer evidência para saber aquilo que eu penso?
E a resposta é uma resposta que evoca apenas a linguagem. Há uma suposição incrustada na própria natureza da interpretação, do uso de linguagem, de acordo com o qual o falante sabe o que quer dizer quando diz o que quer dizer. A autoridade de primeira pessoa é isso e apenas isso, um traço necessário da interpretação da linguagem. Em suma, a abordagem davidsoniana do subjetivo é dirigida ao autoconhecimento, como conhecimento dos meus próprios pensamentos, e é colocada em termos de linguagem de interpretação, e como tal é tratada não independentemente de outros problemas da filosofia, mas como parte de todo o programa de Davidson, que é um inquérito acerca da possibilidade de pensamento em mentes como as nossas e de conhecimento objetivo. Ainda no artigo The Myth of the Subjective, Davidson reconhece que este fenómeno da autoridade de primeira pessoa pode perfeitamente dar origem a outra ideia muito conhecida e discutida na filosofia, o ceticismo, portanto, a ideia de uma prioridade epistémica do pensamento ao mundo. Mas quando eu digo que a posição de Davidson, não vou agora discutir os argumentos de Davidson contra o ceticismo, mas quando digo que a sua posição sobre subjetividade é deflacionária, aquilo que quero dizer é que esta ideia de autoridade de primeira pessoa é ao mesmo tempo muito mais básica e muito menos significativa do que a autoridade epistémica cartesiana. É simplesmente um aspecto da nossa condição de criaturas linguísticas, uma condição em que eu sei aquilo que eu quero dizer quando digo o que quero dizer, mas não tenho acesso mais profundo aos meus próprios pensamentos. É precisamente esse o acesso mais profundo, ao que acresce isso o facto de para Davidson não haver nenhuma transparência do conteúdo dos meus pensamentos a mim próprio, ela é externalista acerca do conteúdo. Bom, antes de afastarmos esta visão do subjetivo da subjetividade como muito insuficiente e trivial relativamente à consciência fenoménica, convém, repito, ter em mente recordar que ela é parte de uma investigação extremamente ambiciosa, uma investigação acerca da possibilidade de pensamento objetivo e de conhecimento em mentes como as nossas. No caso de Davidson, construída sobre uma teoria tarskiana da verdade, utilizada como uma teoria da interpretação por línguas naturais, assim chamada interpretação radical, e que culmina numa proposta que relaciona, para explicar o pensamento humano, na necessidade de relacionarmos subjetividade, objetividade e intersubjetividade, aquilo que Davidson chama o tripé, para por isso simplesmente concebermos as relações de pensamento humano. Portanto, a tese básica é que o subjetivo, o objetivo e o intersubjetivo vêm em conjunto quando se trata das relações de pensamento do mundo. Só quando o tripé está a funcionar é que pode existir algo como uma crença acerca do mundo objetivo que pode ser verdadeira, como estas mãos são minhas ou isto é uma garrafa. Por contraste, com vislumbres ou impressões de uma vida mental que não teriam quaisquer pretensões à verdade ou à objetividade. Mas mesmo reconhecendo esta ambição, o facto é que a abordagem davidsoniana do subjetivo tem lugar no seio de uma teoria da interpretação. E uma teoria da interpretação como tal, uma teoria de origem quaniana, e uma teoria da interpretação como tal assume que há alguma coisa out there, lá fora, para ser interpretada, e que entra em nós sob a forma de estímulos. A pedra de toque é sempre, portanto, em última análise, evidência comportamental. Em última análise, trata-se de estímulos. E é por isso que, por exemplo, apesar de todas as críticas a Klein, uma prioridade da terceira pessoa continua a estar no núcleo da filosofia de Davidson, mesmo quando ele procura explicar-nos o que é o subjetivo. Este detalhe não é de todo contingente, está ligado com outro problema que não vou aqui explorar, da abordagem davidsoniana, que me parece ser uma aparente ausência de uma concepção de percepção na abordagem das relações de pensamento-mundo. Há estímulos, há linguagem, há as crenças, há causação e é tudo. Ao deixar a percepção fora do quadro das relações de pensamento-mundo, na sua abordagem de subjetividade, Davidson deixa de fora aquilo a que eu gostaria de chamar, e vou falar a seguir, a nossa self-acquaintance, o nosso contacto ou familiaridade com o nosso ser, que começa por ser contacto ou familiaridade com o nosso ser corporal. Por isso, mesmo que a concepção do subjetivo que Davidson propõe nos dê ideias muito importantes, acima de tudo separa a autoridade de primeira pessoa do privilégio epistêmico e chama a atenção para a inseparabilidade da subjetividade, intersubjetividade e objetividade para concebermos a natureza do pensamento linguístico consciente humano, a verdade é que a versão davidsoniana do nosso encontro connosco mesmos, estou a usar esse termo como termo geral para a subjetividade, nos deixa como se fossem isolados pela linguagem e na linguagem, qualquer coisa como uma subjetividade amundana. E isso, por isso pode parecer que falta alguma coisa aqui, e eu diria que esse algo tem a ver com percepção de si.